Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Esse é o módulo 3 do nosso curso de Auditoria de Políticas Públicas. Nesse módulo eu preparei um material para vocês bem bacana. O curso está bem leve, então são 8 textos que a gente tem aí para avaliar, né, os riscos da política pública. A gente começa avaliando os riscos da política pública, relembrando um pouquinho o que a gente viu no módulo 1 e no módulo 2. Então, no módulo 1, a gente estava vendo um pouquinho de como é que eu elaboro os termos da auditoria de política pública, ali no começo, tendo bastante ênfase no problema que a política pública quer resolver. Já no segundo módulo, a gente conversou um pouquinho sobre governança de políticas públicas. Então, não é segredo para ninguém que a gente tem que ter um modelo de governança específico para a política pública, não só aquele modelo de governança já aplicado na organização pública que a gerencia ou nas várias organizações públicas que a gerencia, até porque a gente tem políticas públicas em que a gente tem a atuação de entes diferentes, de organizações diferentes em torno de um mesmo problema público. Então a gente precisa entender bastante como é que está organizada a governança e a gestão da política pública para a gente poder entender como ela funciona, quais os seus aspectos, para daí a gente poder mapear processos. Então a gente começa esse curso já falando um pouquinho sobre mapeamento de processos, como é que eu faço mapeamento de processos numa política pública. Lembrando que uma política pública ela pode ter processos bastante robustos, vários processos, né, que a gente chama de macroprocessos. Aqueles processos de trabalho que estão num nível de agregação mais alto ali na política pública e que são constituídos até de vários processos de trabalho diferentes, que têm atividades ali operacionais bastante específicas. Então vocês vão ver aí nos textos que o primeiro passo é a gente escolher, né, até que profundidade a gente vai chegar. Isso tem a ver com o conteúdo lá do comecinho, em que a gente definiu qual a extensão e a profundidade da nossa auditoria. Então, uma auditoria que vai trabalhar aspectos mais macro, eu não vou mapear processos ali até o nível de atividades operacionais, mas eu trabalho em grandes atividades e que podem ter outras subatividades que eu não vou entrar nesse detalhe quando eu estou fazendo uma auditoria que eu vou avaliar aspectos mais macro. Agora, se eu estou trabalhando um aspecto da política pública e eu quero detalhes daquilo, detalhes operacionais, claro que eu vou ter que trabalhar ali no nível de ações, né, que o gestor faz no dia a dia, aprovações, trabalhos mais operacionais, análises, para que eu possa fazer um bom trabalho. Bom, tudo isso é importante porque a extração da visão geral, que a gente viu no módulo 2, né, a governança, as ações que existem ali dentro e todo o histórico que acontece na política pública, que vai ser a nossa massa de informações para a gente extrair os riscos que são mais relevantes. Então vamos relembrar também um conceito bastante importante pelo qual gravita ali toda a auditoria, que é o conceito de asseguração. Vocês se lembram que tem a asseguração limitada, aquela em que a gente tem menos procedimentos e a gente tem uma conclusão limitada. Então a gente vê, será que eu achei alguma coisa ou não achei alguma coisa? E a razoável, onde a gente tem que dizer, olha, está de acordo com os critérios ou não está de acordo com os critérios. E quando não tiver, eu tenho que dizer exatamente o que está e o que não está. Então, para fazer isso só tem um jeito, eu tenho que entender aquilo que é materialmente relevante, ou seja, aquilo que é importante para a tomada de decisão, e eu tenho que ver o que tem riscos ali dentro. Então a gente só consegue se pronunciar sobre aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, não tem como se pronunciar. Então toda essa parte da construção da visão geral, estudo da governança e mapeamento de processos vai servir para isso. Então nesse módulo a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de mapeamento de processos e também sobre a parte de valoração de riscos, né? Descrever os riscos e valorá-los. Para, no próximo módulo, a gente entrar um pouquinho na parte de avaliação de controles. Bom texto para vocês!